A história de Dorcas, também chamada Tabita, é narrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e revela o valor que Deus dá ao serviço simples e constante. Dorcas vivia na cidade portuária de Jope e era conhecida por suas obras e atos de caridade e atitudes de amor. Seu ministério era prático. Dorcas costurava roupas para as viúvas e para os necessitados. Mais do que agulha e linha, ela usava amor e dedicação para aquecer corpos e corações, tornando-se um testemunho vivo do Evangelho em ação. Um dia, Dorcas ficou doente e morreu. A comunidade cristã ficou profundamente abalada. As viúvas que haviam recebido suas roupas choravam e mostravam a Pedro as peças que ela havia confeccionado, uma prova tangível de sua generosidade. 2 homens foram rapidamente buscar o apóstolo na cidade próxima de Lida. Ao chegar, Pedro foi levado ao quarto onde o corpo de Dorcas estava. Depois de pedir para que todos saíssem, o apóstolo Pedro se ajoelhou e começou a falar com Deus. Orou e, depois de muito orar, conversando com Deus, eu acredito que o apóstolo Pedro repetiu as mesmas palavras que aquelas viúvas que pranteavam. Ele deve ter falado com Deus e dito: Senhor, tu vistes as roupas, o testemunho desta tua serva. O Senhor pode fazer um milagre acontecer e trazer novamente a alegria para a vida destas viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Ouça a minha oração. E de repente, o apóstolo Pedro, voltando-se para o corpo de Dorcas, morta, ele disse: Tabita, levanta-te. E na mesma hora, ela abriu os olhos e viu Pedro, e ela se sentou. Ele então a apresentou viva aos irmãos, especialmente às viúvas que tanto haviam sido abençoadas pelo seu trabalho. Esse milagre se espalhou por toda a cidade portuária de Jope, levando muitos a crerem no Senhor Jesus Cristo. Dorcas então voltou à vida, não para desfrutar de status ou de conquistas pessoais, mas ela voltou à vida para continuar fazendo aquilo para o qual Deus a havia capacitado. Dorcas voltou para servir, e servir com amor, servir com alegria. A história de Dorcas nos ensina que não há serviço pequeno no reino de Deus. Costurar roupas parecia ser algo simples, mas se tornou um ministério poderoso, porque ela era cheia do Espírito de Deus e fazia tudo com muito amor. Deus não mede valor pelo tamanho da plataforma, mas pela fidelidade e entrega no que temos nas nossas mãos. Servir com o que possuímos, onde estamos, pode se tornar instrumento para milagres e para que muitos conheçam a graça de Cristo.
Dorcas era um servir como ministério que nunca fecha as portas. A história de Dorcas nos chama a algo lindo que é possível pregar com o serviço que lhe é entregue. Ela não pregava nos púlpitos, mas pregava com as mãos, mostrando que servir ao próximo é uma poderosa manifestação do Evangelho em ação. Isso revelou como um ministério silencioso e constante havia marcado a vida das pessoas ao seu redor. O milagre da ressurreição de Dorcas mostra que nem sempre o ministério falante é valioso, mas que o silencioso também tem o seu valor. O impacto na vida daquelas pessoas contribuiu muito para o crescimento da igreja local. O impacto do serviço de Dorcas. Esse milagre não apenas desenvolveu a vida de Dorcas, mas também renovou a fé de uma comunidade, mostrando que Deus se importa com aqueles que servem silenciosamente e que nada é pequeno demais para chamar a sua atenção. E servir com o que temos é primordial. Sirva a Deus com o que você tem, pois a vida de Dorcas nos lembra que servir a Deus não exige púlpito, mas um coração disposto. Suas mãos costuravam roupas, mas sua verdadeira obra era costurar esperança na vida das pessoas. Mesmo após sua morte, seu testemunho permaneceu tão forte que Deus a levantou para continuar servindo. No reino, não existe serviço pequeno. Cada gesto de amor, cada ato de cuidado é precioso aos olhos do Senhor. Que nossa vida, como a de Dorcas, seja marcada pelo amor que permanece.